porque a Agência de Energia Atômica do Irã se manifestou agora há pouco sobre os ataques israelenses no país. Fabrício Knight, que é nosso editor de internacional, já está aqui com a gente para atualizar sobre isso. Quais são as informações mais recentes? Fabrício, bom dia para você. Bom dia, Nonato, Soraya, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A Agência Nacional de Energia Atômica lá do Irã afirmou que os ataques na região de Natanz, onde há uma grande instalação nuclear iraniana, foram superficiais, que eles não atingiram a principal estrutura nuclear do país em Natanz, que fica no subsolo do que seria a usina de produção de enriquecimento de urânio. Há essa acusação do governo israelense de que o Irã estaria utilizando esse urânio, enriquecendo esse urânio em busca de construir armamentos nucleares. A inteligência americana, fontes da inteligência americana dizem que não, que embora o Irã esteja enriquecendo urânio, não seria com esse objetivo, com essa finalidade de produzir armas nucleares, não seria ainda o suficiente para a produção de armas nucleares. O governo do Irã também mantém essa versão. Diz que ele busca aprimorar suas capacidades nucleares com o objetivo de prover energia nuclear para a população civil. Quando a gente fala em arma nuclear, tem aqui uma questão muito importante para a gente trazer. Os países que têm armas nucleares no mundo, os Estados Unidos, por exemplo, mas principalmente os países mais pobres, os países mais, digamos assim, no subúrbio do Ocidente, como é o caso da Índia, do Paquistão, da Coreia do Norte, esses países não entendem necessariamente os seus armamentos nucleares como algo utilizado para atacar outros países ou ameaçar outros países, e sim para se defender. Ou seja, você não vai querer atacar um país que tem uma arma nuclear porque esse país pode te atacar de volta com essa arma nuclear. É assim que o governo do Irã costuma falar sobre um possível projeto nuclear. E aí há dois bons exemplos para a gente trazer em relação a isso. Em 2003, o então ditador da Líbia, o coronel Muammar Gaddafi, ele fez uma negociação, um acordo internacional para abrir mão de um desenvolvimento nuclear no país, na Líbia, que fica lá no norte da África. Poucos anos depois, houve a Primavera Árabe, com interferência estrangeira. Muammar Gaddafi caiu, foi morto pelos rebeldes que se manifestaram e tomaram o poder na Líbia. Certamente, se houvesse uma arma nuclear nas mãos do governo da Líbia, a história poderia ter sido diferente. Mas o caso mais fácil para a gente trazer aqui, certamente, é o da Coreia do Norte. Frequentemente alvo de ameaças e também, claro, faz as suas ameaças a diversos países, principalmente a Coreia do Sul e os Estados Unidos, mas ninguém pensa em atacar a Coreia do Norte porque sabe que pode ter uma consequência muito grave. Israel sabe que o Irã ainda não tem essa capacidade nuclear, então diz estar agindo de forma preventiva, um ataque para enfraquecer as frentes do Irã, tanto no sentido nuclear quanto também na defesa aérea, ou seja, facilita que o Irã volte a ser atacado por Israel daqui para frente, lembrando que o governo israelense já se manifestou afirmando que essa é uma operação Rising Lion, leão, podemos dizer, como é que eu poderia traduzir Rising Lion? Leão, exatamente, perfeito, Nonato. Afirmando que essa operação vai durar muitos dias, não é algo de uma noite só, como a gente já viu no passado, principalmente ano passado, em duas ocasiões, lá aproximadamente no mês de abril, maio de 2024 e também em outubro do ano passado, quando houve troca de ataques aéreos entre Israel e o Irã. Agora há pouco, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que Israel vai se arrepender dos ataques que foram feitos no Irã ontem. Lembrando que 3 comandantes militares importantíssimos do Irã morreram nesse ataque, incluindo o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, que é o principal braço militar do país das Forças Armadas. O discurso do presidente Pezeshkian pede união da população iraniana, sinal de que vem tempos muito difíceis por aí. O exército de Israel indicou que planeja uma investigação ou uma investida de maior duração, que é exatamente o que o Fabrício falava, contra o Irã. Um porta-voz militar israelense declarou que o país deve se preparar para uma operação prolongada. A mesma fonte afirmou ainda que o plano de ataque é gradual. E essa declaração sugere uma estratégia de ações contínuas e progressivas em resposta às recentes tensões com o Irã.
Duas fontes regionais disseram à agência Reuters que pelo menos 20 comandantes iranianos de alto escalão foram mortos. O Irã fala em múltiplos comandantes e 6 cientistas nucleares. Segundo a TV estatal iraniana, ao menos 95 pessoas estão feridas, entre militares e civis. Os preços do petróleo subiram mais de 8%, sendo negociados perto das máximas de vários meses. O aumento acontece depois que Israel lançou ataques em larga escala contra o Irã, provocando retaliações iranianas e aumentando também preocupações sobre a interrupção do fornecimento de petróleo. E só lembrando, né, Fabrício, rapidamente, que essa relação nem sempre foi ruim, né? Israel e Irã tinham algum tipo de colaboração. Israel colaborou, inclusive, na guerra Irã-Iraque com os iranianos. No período da dinastia do Shah Reza Pahlavi, então, nem se fala, eram amicíssimos. E o Irã foi o segundo país árabe a reconhecer, ou pelo menos dali da região, não árabe, mas o persa, a reconhecer que Israel era um Estado ali em 1948, final dos anos 40 também. E isso se deteriora com a chegada da República Islâmica, né, do Ayatollah Khomeini, em 1979 ao Irã, e aí as relações passam a não ser mais as mesmas de amizades. E ainda tivemos aquele recrudescimento com o Ahmadinejad, que dizia, né, que queria aniquilar Israel, que o genocídio de judeus era um mito e por aí vai. Então, a partir desse momento, a gente teve um desandar absurdo das relações entre os países e o que a gente percebe é que isso chega ao ápice agora, com esse cenário que acompanhamos nesse ataque israelense. Só lembrando que tivemos uma prévia desse ataque no ano passado, quando Israel atacou instalações militares, e aí o Irã acabou respondendo a esses ataques israelenses também. E agora a gente tem o ataque a usinas nucleares, que, como a gente falou anteriormente com o professor Vitélio Brussolin, não dá ainda para a gente saber a extensão disso, à medida em que, claro, são instalações bem equipadas e bem preparadas para suportar esse tipo de ataque. A gente não sabe até que ponto Israel conseguiu danificar, seja Natanz ou Fordow, onde são absolutamente protegidas para evitar exatamente o contra-ataque inimigo. As próximas horas serão decisivas para a gente saber um pouco mais a respeito dos danos causados ao Irã. 9:03. Repita. 9h03. Fabrício, seguimos aqui no tema, o ataque ao Irã por parte de Israel. Agora em Israel são 6 horas à frente, 15:03, e no Irã 16:03, quer dizer, no Irã são 7. Talvez a chegada da noite, a gente está vendo aí imagens inclusive de Israel, estamos vendo ali a cúpula dourada. A chegada da noite pode ser um fator importante para a gente conferir se esses ataques permanecerão, como dizem as autoridades israelenses, de forma gradual, mas permanente, ou até mesmo se a gente pode ter uma retaliação do Irã, né, Fabrício? E normalmente esses ataques acontecem, né, no período noturno. Geralmente no período noturno, exatamente, Soraya. A história tem mostrado, as últimas ocasiões, os últimos ataques têm sido sempre no período noturno. Há uma questão geográfica aqui, né? Em caso de uma guerra total entre esses países, nós devemos ver uma guerra aérea. Há uma distância considerável entre Israel e Irã. Muito difícil você mobilizar tropas numa distância tão grande, ainda mais tendo que atravessar o território da Síria, que não é exatamente assim o mais propício para esse tipo de movimentação, principalmente nesse momento. As capacidades militares dos dois países são muito similares. O Irã tem uma vantagem numérica. O tamanho do Irã, a geografia do Irã, a população do Irã é muito maior do que a de Israel. Mas Israel tem uma vantagem financeira muito grande e também tem uma vantagem do apoio internacional, de ser apoiado pelos Estados Unidos, principalmente, e, claro, pelos países europeus. Na briga entre Israel e Irã, certamente eles vão para o lado israelense. Agora, há de se levar em consideração também que nos últimos anos, por conta dessa guerra que começou na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, aliás, começa no 7 de outubro com a invasão do Hamas no território israelense, o Irã perdeu muito da sua capacidade, tanto financeira quanto militar. O Irã contava com grupos como Hamas, como Hezbollah no Líbano, como os Houthis, para agir como aquilo que nós chamamos de proxy, ou seja, grupos que agem por procuração.
eles são apoiados pelo Irã, recebem financiamento militar do Irã, recebem financiamento, dinheiro de fato, e também o financiamento militar, ou seja, armamentos, para lutar contra Israel, para atacar Israel em nome do Irã, ainda que indiretamente. Satélites do Irã, né? Exatamente, uma sucursal, uma filial do exército iraniano. Agora, esses grupos foram muito enfraquecidos nos últimos anos. O Hamas está completamente detonado na faixa de Gaza. O Hezbollah tenta negociar até mesmo o fim das suas atividades militares no Líbano e passar a ser apenas um partido político, que ele já é há muito tempo, mas iria apenas para a política. Um processo um pouquinho parecido, para a gente comparar aqui com o que aconteceu com as Farc na Colômbia, só para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente está falando. Os Houthis também foram muito abalados nos últimos meses, ou seja, a capacidade de movimentação do Irã já não é mais a mesma de 6, 7 meses atrás, por exemplo, além, claro, desses ataques sistemáticos de Israel que visam dificultar as capacidades aéreas, tanto de defesa quanto de ataque do Irã. E aí a gente chega na seguinte questão: além disso tudo, o Irã viu a perda do governo Bashar al-Assad na Síria, isso no começo do ano, que foi um ponto muito importante para a movimentação geopolítica no Oriente Médio, porque a Síria agia também como um entreposto iraniano naquela região. O governo Bashar al-Assad tinha esse apoio do Irã, até o momento que deixou de ter esse apoio do Irã. E aí o que aconteceu? Ficou muito mais fácil para os rebeldes tomarem o controle por lá. Isso também envolve a Rússia, que está envolvida na guerra com a Ucrânia já há muito tempo, se concentra na guerra com a Ucrânia, se foca na guerra contra a Ucrânia e aí deixa de apoiar tanto países que sempre foram aliados importantes, estratégicos nessa região. É um tabuleiro com vários dominós caindo e cada dominó que cai mexe um pouquinho com a movimentação, abre uma porta de repente para um ataque como esses de Israel, dificulta uma retaliação iraniana tão forte como poderia ser. Essa é uma situação de momento. E aí você tem, por exemplo, um outro ator que poderia ser importante, que é a China, que é relativamente próxima do Irã, compra muito petróleo iraniano, mas que não tem interesse em entrar nessa discussão, não quer se colocar ali a fundo nessa disputa, então não é um parceiro com quem o Irã pode contar nesse momento. Ou seja, um país que ficou isolado nos últimos meses. É exatamente esse o objetivo de Israel com os ataques contra o Hezbollah, contra o Hamas, contra os Houthis, que foi muito bem cumprido, foi muito bem executado pelo exército israelense. Isola o Irã, não permite que o Irã abasteça grupos que possam machucar Israel.